Alô, comunidade 247, é um prazer mais uma vez conversar com todas e todos que nos acompanham. Hoje, nessa entrevista especial com o Rogério Anitablian, analista geopolítico, um grande especialista na região do Cáucaso, do Oriente Médio também, e, enfim, também um especialista, e até pela origem, na questão da Armênia, né? Mas um analista de geopolítica que está com a gente para tratar de um tema muito importante. Nesta semana, 60 dias de bloqueio a um território que é uma espécie de enclave de população armênia dentro do Azerbaijão, e esse território está isolado do mundo, sem comida, sem transporte. Então, Rogério Anitablian, obrigado pela sua presença para conversar um pouco sobre esse bloqueio, né, que completa 2 meses, da região de Artsakh, que é a região de população armênia dentro do Azerbaijão. Bom, vamos começar daí, né? Obrigado pela sua presença, explicar para a gente esse conflito e a gravidade, né, de ter tanta gente isolada nesse momento, nesse território de Artsakh. Eu que agradeço, Rodrigo, a oportunidade para conversar com o público da TV 247, que é um público muito querido, um público muito seleto, e é uma oportunidade, inclusive, para nós explicarmos o que é a República de Artsakh. Se bem é verdade que seja um enclave, esse enclave, que no período soviético foi cedido pelo Stalin para a administração do Azerbaijão soviético, sendo um território histórico armênio, com população armênia, em torno de 95% da população de origem armênia, e esse território que, na realidade, foi administrado por cerca de 63, 64 anos pelo Azerbaijão soviético, ao cabo da União Soviética, naquele processo de desintegração, esse território solicitou, de acordo com todos os trâmites constitucionais e do ordenamento jurídico soviético, a sua independência. Foi referendada por 2 plebiscitos e foi também objeto de discussão e votação no Politburo do enclave, do então enclave do Oblast Autônomo de Nagorno-Karabakh. De acordo com todo o ordenamento jurídico, se tornou independente, cujo objetivo, em última instância, naquele momento, era um movimento de reunificação com a Armênia, porque, apesar dele ser enclave hoje, ele já foi unido ao território armênio. Se nós pegarmos os mapas em torno de 1920, nós vamos ver que há uma unidade entre a Armênia e Artsakh. Hoje, nós percebemos aí pelo mapa que existe um corredor, o corredor de Lachin, que tem 5 quilômetros de largura e que, na realidade, estaria dentro do território do Azerbaijão, e, de acordo com o Acordo de Paz de 9 de novembro de 2020, ficou a cargo das forças de paz russas garantirem o livre trânsito de pessoas e mercadorias. Rogério, desculpa te interromper, só para quem está nos ouvindo, né, às vezes não está vendo na tela, nós temos aí um mapa, então, de tudo isso que o Rogério Anitablian estava explicando. Do lado esquerdo, o território principal, vamos dizer assim, da Armênia, onde vivem 3 milhões de armênios, em sua imensa maioria cristãos, né, cristãos ortodoxos. E do lado direito, Nagorno-Karabakh, ou Artsakh, tem esses 2 nomes, né? Que é o que eu estava chamando de um enclave. E Lachin, o corredor de Lachin, que faria a ligação entre esses 2 territórios de população armênia, portanto, de população cristã. E em volta a população do Azerbaijão, população de maioria muçulmana, certo, Rogério? Então, no mapa dá para entender bem. Esse corredor é fundamental, né, para que haja abastecimento e para que haja vida, né, nessa região de Nagorno-Karabakh ou Artsakh, não é isso? Perfeitamente. Então, o que ocorre na realidade é que o enclave, a República de Artsakh, está cercado pelo Azerbaijão. Essa estrada também é conhecida como Estrada da Vida. Estrada da Vida porque é o único caminho que, após esse acordo de paz de 9 de novembro de 2020, liga Artsakh à Armênia e, consequentemente, ao mundo. Então, desde 12 de dezembro do ano passado, houve uma obstrução no trânsito, mesmo com a presença das forças de paz russas, com um pseudo-protesto de ecologistas. Por que eu digo, Rodrigo, que é um pseudo-protesto? Porque foram identificados, dentre os participantes, inúmeros membros das forças especiais do Azerbaijão, do exército, da inteligência, da força aérea, inúmeros elementos que, inclusive, participaram da agressão contra os armênios em 2020. E ao sufocar a República de Nagorno-Karabakh ou Artsakh, você acaba, de alguma forma, inviabilizando o recebimento de medicamentos, o recebimento de víveres, de um modo geral, o recebimento, inclusive,
não só de alimentos, como também daqueles medicamentos de uso constante para as pessoas que muitas vezes são dependentes dessa utilização, diabéticos, pacientes oncológicos, pacientes em UTIs neonatais. É um drama humanitário que ultrapassa em muito a questão racial, étnica, a questão religiosa, porque, na realidade, aproveitando desse contexto de conflito na Ucrânia, de atenções voltadas pela mídia internacional, pela comunidade internacional, para esse grande conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o Azerbaijão tenta promover a limpeza étnica desta população armênia. Por quê? Porque, na medida em que existe esse bloqueio, quando nós imaginarmos que, em algum momento, esse bloqueio inevitavelmente será levantado, a população, segundo a lógica do Azerbaijão, sairia de lá, porque, passando pelas agruras que está passando agora, com falta de alimento, com falta de medicamento, gás, internet e luz intermitentes, porque também os cabos que conectam da Armênia para Artsakh, todas essas condições, estão à mercê da utilização, muitas vezes nefasta, pelo governo do Azerbaijão, que utiliza isso como arma de guerra. Então, as escolas, por exemplo, hoje tem um vídeo muito interessante que mostra que as escolas estão adaptando aquecedores para salas de aula, em função dessa intermitência no fornecimento de gás, movidos a lenha. Nós estamos em 2023 e as crianças em idade pré-escolar, aquelas crianças que estão no que seria o pré-primário aqui, mais ou menos, elas estão aí à mercê desse tipo de situação. Quer dizer, é uma situação muito grave que tenta quebrar a moral dessa população. A gente botou, eu coloquei aí na tela uma das fotos que vocês nos enviaram, né? O pessoal do movimento, que tenta chamar a atenção para esse bloqueio, em que estão 120 mil pessoas, né? É uma área onde moram 120 mil pessoas, pelo menos, né? Então eu coloquei aqui na tela, vou colocar de novo, aqui, ó. Então a gente observa, são cenas desse tipo aqui, desabastecimento em larga escala já, né? Os supermercados quase sem alimentos, além dessa questão também da falta de aquecimento, né? Porque eu não sei como é que está a temperatura lá agora. É uma região muito montanhosa, né? Exato. Rogério. Rodrigo, é um inverno inclemente no Cáucaso. Um inverno inclemente que tem temperaturas de até menos 10 graus nessa época do ano, neva muito nessa época do ano. E o que acontece na realidade é que as pessoas estão não apenas vivendo esse problema de desabastecimento, mas tem problema porque não tem água quente, tem problema porque, por vezes, não conseguem se comunicar com o mundo em função da intermitência na questão da comunicação via internet, a questão da energia elétrica, que, por vezes, é danificada de maneira deliberada, outras vezes está sobrecarregada. Então, tudo isso faz com que a vida dessas pessoas realmente seja muito difícil. Agora, essa população ela tem raízes muito fortes aí. Aí você tem uma história armênia, cruzes armênias, as cruzes que a gente chama de Hatkars, que são aquelas cruzes esculpidas na pedra. Então, em todo o Nagorno-Karabakh, em toda a República de Artsakh, você vai encontrar essas cruzes. Você vai encontrar igrejas, monastérios, que são milenares, que são do início aí do século IV, do século V. A Armênia, como Estado, foi o primeiro Estado a admitir o cristianismo como religião oficial de Estado. Isso no ano de 301. E Artsakh é o coração da Armênia. Artsakh é o coração histórico da Armênia. Em todos os mapas armênios, você vai verificar que Artsakh faz parte da população da história da Armênia, não só com relação ao aspecto populacional, mas em relação aos símbolos, às igrejas, aos monastérios, às cruzes. A história da população armênia está muito ligada à República de Artsakh. O que aconteceu ali em 1989, por ocasião da dissolução da União Soviética, trouxe novamente a possibilidade da independência, que consagrada, inclusive, não só pelos referendos e pela votação do Politburo do Oblast, mas também pelas condições estabelecidas pela Convenção de Montevidéu, da década de 30 do século passado. Quais sejam? Governo, uma possibilidade de que esse governo se relacione a nível exterior com seus vizinhos e um território determinado. Então, quer dizer, não existe a ideia de que a integridade territorial do Azerbaijão tenha alguma conexão com a República de Artsakh, porque nunca fez parte. O Azerbaijão, inclusive, conseguiu sua independência da União Soviética no período posterior à independência de Artsakh, um mês depois, aproximadamente. Ô, Rogério, eu ia colocar aqui o mapa, para quem não conhece tanto, né, não tem a dimensão. Nós estamos falando de uma região do mundo
que é conhecida como Cáucaso. Eu queria colocar o mapa aqui para as pessoas se localizarem, entenderem do que a gente está falando, né? Eu sei que para você isso é óbvio, porque você tem origem lá e estuda isso, é um analista desse tema, mas nem todo mundo que nos acompanha tem essa dimensão. Então está aqui o mapa, aqui do lado esquerdo nós temos a Europa, nós estamos falando dessa região que fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Aqui no meio é o Cáucaso, e a gente tem a Geórgia, o Azerbaijão e a Armênia. Conforme a gente vai aproximando aqui, a gente vai tendo uma ideia. Então você tem aqui a Europa, a Turquia, que é um ator importantíssimo aqui do lado esquerdo, e mais para cima a Rússia. Logo aqui para cima da Geórgia e do Azerbaijão começa a Rússia. Eu queria dar uma aproximada no mapa, aí sim as pessoas vão ter uma ideia. Olha aqui, então aproximando mais, a Armênia é aqui um território importante, historicamente cristão, o primeiro país a ser oficialmente cristão lá pelo século terceiro, século IV, né? Primeiro estado, né, a se assumir como cristão, e fica aqui nesta região importante, cercado por populações de maioria muçulmana, né? Então a gente tem de um lado os turcos, do outro lado os azeres, né, do Azerbaijão. Então, só para localizar no mapa, você quer fazer alguma observação sobre isso, a importância geopolítica dessa região, Rogério? Claro. Tem um ponto fundamental aí, Rodrigo, que é o nosso vizinho do sul, o Irã. O Irã tem boas relações com a República da Armênia e existe uma disputa muito grande em relação aos corredores, as novas rotas da seda, inclusive o corredor norte-sul ou sul-norte, que ligará a Índia, fundamentalmente a Índia, com a Europa. Então, o que acontece? A Índia, a partir dos portos da Índia, você chega aos portos do Irã. Chegando a Bandarabas, no Irã, aí por via terrestre, ou rodoviária ou ferroviária, você vai em direção ao Cáucaso. Você poderia fazer um direcionamento, tanto para o Azerbaijão como para a Armênia. Fato é que o Irã, apesar de ter população, a maioria da sua população ser de origem muçulmana e xiita, tal qual o Azerbaijão, ele tem melhores relações com a Armênia do que com o Azerbaijão. Então, neste caso, nós temos uma fronteira ali de 47 quilômetros com o Irã. E o Irã prefere a rota pela Armênia em função das relações que tem com o governo da Armênia e dos problemas que tem com o Azerbaijão, que é um aliado muito próximo, tanto de Turquia como de Israel, que são, vamos dizer assim, rivais no contexto geopolítico dos interesses iranianos na região. Então, o Irã é um ator importante. O Irã, nesse momento, inclusive, hoje, o embaixador iraniano na Armênia falou sobre o fato de que Turquia e Azerbaijão poderiam ambicionar algum tipo de ação contra a Armênia em função de demandas territoriais. Eu dizia para o Rodrigo nos bastidores, a gente conversava sobre o fato de que a Armênia e a República de Artsakh são os únicos óbices físicos e materiais para a união do mundo turco. Se nós tirarmos a Armênia e a República de Artsakh, a Turquia, o mundo turco, de um modo geral, atravessando a Armênia, atravessando o Artsakh, chega até Xinjiang, na China, onde existem também pleitos secessionistas. Então, você tem, como aliados da Armênia no contexto regional, você tem o Irã, você tem a Índia, que é um aliado preferencial da Armênia. Hoje também houve uma reunião importante entre autoridades da Índia e autoridades da República da Armênia. A Índia acaba de estabelecer um pacto de cooperação militar no mais alto nível com a República da Armênia, inclusive entregando neste pacto a possibilidade de que nós tenhamos armas que os indianos até aqui não haviam fornecido para nenhum outro país. Inclusive, a precedência seria um sinal dessa aliança estratégica com a Armênia. E a questão da Rússia. Eu acho que a questão da Rússia é muito importante, porque a Armênia faz parte de um pacto militar onde existe a presença da Rússia e de mais outras 4 ex-repúblicas soviéticas. Fato é que nós temos 5.000 soldados russos na 102ª em Gyumri, que é na República da Armênia, e mais 2.000 soldados na República de Artsakh como parte desse armistício de 9 de novembro. Porém, Rodrigo, quando o processo da Rússia na Ucrânia foi iniciado, em 24 de fevereiro passado, 2 dias antes, os russos negociaram um pacto com o Azerbaijão. Um pacto com o Azerbaijão na área de gás, na área de petróleo, na área comercial, e que também estabeleceu um relacionamento preferencial. E a gente sabe que, em função da Europa estar praticamente vedada para aviões e para embarcações russas, a questão da importância estratégica da Turquia, geográfica da Turquia, além da questão do Mar Negro, é enorme para a Rússia.
para chegar tanto à Síria, na base de Tartus, como para chegar à própria África. Então, quer dizer, nesse momento, a Turquia também tem um papel preponderante. Eu diria para você, para aqueles que perguntam a respeito da posição da Rússia, que a Rússia tem relações preferenciais tanto com a Armênia como com o Azerbaijão. Então, ela procura se equilibrar dentro desse contexto e, apesar de ser aquela que garantiria, em tese, o trânsito de mercadorias e pessoas nesse corredor, sem que se estabelecesse nenhum tipo de controle do Azerbaijão e dos azeris, a Rússia, na realidade, não tentou a desobstrução física desse bloqueio, porque, na realidade, ela tenta encontrar uma solução consensuada, porque tem interesse tanto com a Armênia como com o Azerbaijão. Fato é que a Rússia garante a manutenção do cessar-fogo, salvo um ou outro incidente muito pontual, muito isolado, mas ela tem interesses tanto sobre a esfera geopolítica como sobre a esfera geoeconômica, tanto com a Armênia como com o Azerbaijão nesse momento. Rogério, aí está o mapa ainda enfim, de toda aquela região, e você trouxe aí uma análise geopolítica mostrando que não é simples, não tem alinhamentos automáticos assim. A Rússia está de um lado, Estados Unidos e a China necessariamente... Rússia e China de um lado, Estados Unidos necessariamente do outro. Então, a Rússia se equilibra ali entre Azerbaijão e Armênia, como você vinha explicando, o Irã mais alinhado com a Armênia e a Turquia mais alinhada com o Azerbaijão. Aí sim dá para dizer, né? Turquia com o Azerbaijão, Irã com a Armênia e Rússia tentando buscar uma saída de equilíbrio. Esse acho que seria o resumo geopolítico assim do que você estava dizendo para a gente. A Armênia. Então, para quem está nos acompanhando, chegou agora, estamos conversando com o Rogério Anitablian sobre o bloqueio que faz com que 120 mil pessoas que vivem em Artsakh, que é uma região de maioria armênia, né, que fica ali entre o Azerbaijão e a Armênia, e está bloqueada. O corredor que leva comida e que abastece essa região, Artsakh, está bloqueado pelo Azerbaijão, né? Pelo Azerbaijão. Eu tenho imagens aqui, Rogério, só avisando para as pessoas, não adianta, infelizmente, mandar superchats, que essa entrevista foi gravada na quinta-feira, no dia 9 de fevereiro. Então, infelizmente, os superchats não poderão ser lidos aqui. Quem tiver dúvidas ou questões, desta vez aqui para o Rogério Anitablian. Você me mandou várias imagens de manifestações para as pessoas sentirem um pouco como é que é, né, aquele ambiente. Você falou de igreja. Eu vou passar algumas dessas imagens, vamos ouvir um pouquinho, depois você comenta para a gente, tá bom? Vamos lá. Então, são imagens lá de manifestações justamente lá em Artsakh, essa região da qual nós estamos falando até agora. Deixa eu buscar aqui o vídeo rapidinho. Vamos lá. Aqui é um deles. Onde é isso, Rogério? Essa é a capital de Artsakh, Stepanakert, e essa imagem que passa ao fundo é a imagem, um símbolo, um monumento aí, esse monumento criado na década de 60. Ao fundo é a igreja principal de Stepanakert, mas logo em seguida nós vamos ver um monumento que foi criado, edificado na década de 60 do século passado, que mostra o símbolo do pai e da mãe de Artsakh. Esse é um símbolo muito marcante e importante para a região e para a República de Artsakh. Eu tenho outras imagens que estão aqui na sequência. Deixa eu buscar aqui Espera aí, fazer aqui a operação. É um outro vídeo. Aqui é realmente da manifestação. Esse sim é da manifestação. Explica para a gente o que é. Deixa eu colocar. Opa, não está. Agora sim. O que é isso aqui? Aí é uma convocatória para a manifestação que ocorreu no último dia 25 de dezembro, quando nós tínhamos aí aproximadamente 2 semanas do bloqueio, e a população de toda a República de Artsakh ficou ali concentrada na Praça do Renascimento, em Stepanakert, para pedir não só o desbloqueio, como o reconhecimento internacional da República. Então, nesse momento, 70 mil pessoas. Quando a gente fala em 120 mil, é uma estimativa conservadora, tá? Mas 120 mil pessoas se reuniram na Praça do Renascimento de Stepanakert para pedir em uníssono o reconhecimento, a independência da República e também, naturalmente, o desbloqueio. O que hoje a República ambiciona é uma maneira, uma garantia, no sentido que nós tenhamos a possibilidade de, a mais longo prazo, temos a garantia de que isso não vai se repetir. Então, talvez o reforço de tropas russas ou o envio adicional de outras tropas, inclusive havia antes do início do conflito entre a Rússia
e, diria, a OTAN, de um modo geral, o grupo de Minsk, instalado onde participavam Estados Unidos, França e Rússia, e esses 3 países eles eram intermediários das negociações entre a Armênia e a Azerbaijão em relação ao destino da República de Artsakh. No momento em que começa o conflito, esse grupo ele é desfeito. Então, a Rússia age por si e Estados Unidos e França estão também agindo individualmente para buscar uma solução. Uma das possibilidades que a República antevê, ou que a República, nesse momento, coloca como um pleito para discussão, é a possibilidade que nós tenhamos tropas russas, francesas, eventualmente de outros países, para que ali elas possam estabelecer uma garantia nos moldes do que está estabelecido no Kosovo, por exemplo, porque nós precisamos aí, efetivamente, de um documento, né, de um mandato mais claro para as forças de paz. Porque hoje as forças de paz russas estão ali como garantidoras da passagem de mercadorias e de pessoas, mas elas não têm um mandato, efetivamente, para partir para uma ação de um desbloqueio, no sentido de que o documento estabelecesse, por exemplo, o uso de armas de fogo por parte dessas forças. Na realidade, Rogério, a autoridade delas é muito mais moral do que de outro escopo. É que eu estava aqui querendo que você descrevesse um pouco para a gente. Aparecem algumas imagens, essa bandeira grande, né, com as cores da Armênia, mas algumas outras têm esse sinal geométrico, que daí é a bandeira de Artsakh, realmente, da região específica, é isso? Exato, porque esse símbolo, na realidade, é como se fosse essa divisão que existe entre a Armênia e a Artsakh em função da existência de Artsakh como enclave. Então, quer dizer, basicamente é esse o símbolo. Aqui nessa imagem, por exemplo, nós temos o Sarrakian, que é um dos ex-presidentes de Artsakh, que passou pela imagem. Passa também pela imagem a presença do Ruben Vardanyan, que hoje é o ministro de Estado, que está a cargo aí de uma maior aparição, né, pública, tem dado entrevistas para muitas televisões, para muitas mídias do mundo todo, falando a respeito do interesse da população de Artsakh. E ele tinha cidadania russa, só que ele abdicou da cidadania russa para se estabelecer em Artsakh como alguém que, na realidade, abdica de tudo para entregar a vida dele para a independência de Artsakh, para a sobrevivência de Artsakh. Artsakh é o DNA, é o coração da Armênia. Sem Artsakh não há Armênia. Até porque a Armênia vive permanentemente sob risco em relação à Turquia e ao Azerbaijão, em relação ao sul da Armênia, a província de Siunik, onde eles querem estabelecer um corredor, como eu disse, para que o mundo turco fique unificado. Então, a segurança da Armênia é a existência de Artsakh, dessas crianças que pleiteiam. Eu, inclusive, publiquei um apelo das crianças no meu Twitter, muito bonito, cerca de 2 minutos, aproximadamente, onde elas dizem: nós nascemos aqui, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós estão aqui, nossas igrejas, nossas escolas, nossos cemitérios. Então, é urgente e é uma questão que é de caráter humanitário. Existe um ditado que diz o seguinte, que existem coisas que são mais importantes que todas as outras coisas. Independente de religião, de raça, independente de etnia, é importante, nesse momento, consagrar o direito dessas pessoas de permanecerem nas suas casas com dignidade. E é esse trabalho que a gente tem procurado fazer. Rogério, aqui tem uma criança segurando justamente uma faixa com o nome, né? Artsakh, né? Pronuncia com R ali no final, que é este enclave que está bloqueado com 120 mil pessoas, pelo menos, morando ali, uma população que fala armênio, uma população cristã, cercada por uma população muçulmana, na sua maioria, que é a população do Azerbaijão. Estas imagens que a gente passava são da capital de Artsakh. Como é que se pronuncia? Me desculpa. Stepanakert. Stepanakert. E aqui do lado está escrito Yerevan, que isso é a televisão, né? Yerevan é a capital da Armênia, que é a parte principal do país, que é um país com história secular, vem lá do começo da era cristã, né? Então, Yerevan é a capital da Armênia e Stepanakert é a capital de Artsakh. Né, só para as pessoas entenderem bem. Tem mais algumas imagens aqui, eu vou ver se eu rodo mais algumas, também de manifestações, das pessoas pedindo, portanto, o fim desse bloqueio que está fazendo com... Você acha que o objetivo final disso é fazer com que parte da população vá embora e libere o território para o Azerbaijão? É isso, Rogério? Exato, Rodrigo. Parte não. O que eles querem é a limpeza étnica total. Porque na agressão que o Azerbaijão promoveu entre setembro e novembro de 2020,
eles já conseguiram isso em relação à região sul de Nagorno-Karabakh, que está ocupada pelo Azerbaijão. Então, em Shushi e Hadrut, duas cidades de origem armênia, duas cidades onde existem igrejas, cemitérios, monastérios, tudo isso que eu disse agora há pouco para vocês, na realidade, ali não ficou um armênio, porque quem não conseguiu escapar foi morto. Quem, inclusive, não viu na época, eu quero... É difícil até a gente recomendar esse tipo de imagem, mas eu quero lembrar que muitas pessoas foram até decapitadas com imagens que foram publicadas nas redes sociais, fuziladas, um processo de limpeza étnico horroroso, que não coaduna com o século XXI. É absurdo o que nós temos, porque nós estamos no limite da Europa. Essa região é o limite da Europa da transição da Eurásia. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês, nós estamos vivendo uma situação onde a mídia mainstream acaba sonegando esse tipo de informação, criando falsas equivalências, enquanto essas pessoas estão sofrendo, perdendo tudo. Antes da agressão de 2020, eram 160 mil pessoas, 40 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas em direção à própria República da Armênia, ou em direção à Rússia, em direção à Austrália, em direção à Nova Zelândia. Muita gente, infelizmente, perdeu tudo, porque o Azerbaijão já promoveu limpeza étnica em Shushi, Hadrut, nas regiões do sul, do enclave, da República, e nesse momento eles almejam terminar essa limpeza étnica. O que eles querem, inclusive, o ditador do Azerbaijão, Rodrigo Aliyev, ele disse o seguinte, que ele poderia providenciar 12 mil veículos, ele disse 12 mil veículos, na realidade o que ele sugere são 12 mil vans, vamos entender assim, para que em cada um deles fossem 10 armênios e todos eles abandonassem a República de Artsakh. Eles criam uma falsa versão de que esse território seria do Azerbaijão, evocando a integridade territorial, mas eles esquecem que as primeiras caravanas de populações turquificadas passaram aí no século XI, e ali já existia uma história milenar de tradição armênia, de população armênia. E essa população turquificada, ela sempre foi, numericamente, muito inferior à população armênia, a parte os esforços no período soviético para tentar mudar esse equilíbrio demográfico. Mas os armênios sempre foram maioria na República de Artsakh. E lembrando que, quer dizer, no começo do século XX, nós tivemos o massacre terrível, né, de milhares de armênios. Ficou conhecido como genocídio armênio, né? Em que ano que foi mesmo, Rogério? 1915, 1,5 milhão, pelo menos, de vítimas. Inclusive, eu particularmente tenho na história da minha família vítimas desse genocídio. Meu bisavô, pelo lado do meu avô paterno, foi vítima desse genocídio. E outros tantos parentes nossos também foram. E, por incrível que pareça, uma curiosidade sob o ponto de vista como as coisas historicamente acabam se sucedendo. O epicentro do terremoto que assolou a fronteira entre Turquia e Síria é exatamente na região de onde vieram os meus avós e grande parte do contingente desta população de origem armênia que está no Brasil hoje, da coletividade armênia. Então, a cidade de Marash, que tem milhares de armênios, descendentes de armênios aqui no Brasil, foi o epicentro ali do lado de Antep, né? Inclusive, Anitablian, meu sobrenome, vem daí, foi o epicentro do terremoto recente aí na fronteira Turquia e Síria. E hoje não existem mais armênios morando lá, né? Cristãos armênios. Pouquíssimos. Muito bem. Então fica aqui mais uma vez o registro. Nós conversamos com o Rogério Anitablian, analista de geopolítica e um grande conhecedor da história da Armênia, sobre esse bloqueio que completou 60 dias, um bloqueio que é feito com o objetivo, segundo o Rogério nos explicava aqui, de promover uma limpeza étnica, né, sempre com muitas aspas, mas de expulsar a população armênia de origem cristã desta região conhecida como Artsakh, uma república que tem ligações históricas com a República Armênia, onde moram 3 milhões de pessoas, em Artsakh moram 120, um pouquinho mais, 120 mil pessoas. Então, Rogério, obrigado pelos seus esclarecimentos, pela informação. Quem quiser acompanhar mais, pode ir no canal do Rogério Anitablian, tem sempre atualizações sobre isso, ou nas redes sociais também dele. Eu agradeço. Obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a todos que acompanharam. Pessoal, vamos ajudar. É uma causa humanitária urgente e agradecer muito a cortesia e a gentileza do seu convite e da TV 247. Valeu, obrigado. Obrigado.